Olá, assinantes da TV Destaque. Retornamos para o segundo bloco do nosso programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. E, finalizando o bloco anterior, a doutora Rosana deixou uma pergunta no ar para o nosso entrevistado, o jornalista Valdir Carleto, responder. Valdir, como é que você coloca esse embate? Ampla liberdade de um lado e, obviamente, observando respeito a alguns direitos fundamentais de outro. Bom, eu exerci a maior parte do tempo da minha profissão sob a égide da Lei de Imprensa, oriunda de 1967, em pleno regime militar. Hoje ela já caiu em desuso, mas basicamente os mesmos preceitos que regem a questão da liberdade de imprensa hoje. Você é livre para publicar o que quiser e responderá cada um pelos abusos que vier a cometer. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo a lidar com as palavras para evitar o processo. O Dr. Clóvis, que me defendeu em quase todos os processos de crimes de opinião que eu respondi ao longo desses 30 e tantos anos, sabe bem como é que, às vezes, uma palavra mal colocada gera... Algumas vezes a gente já antevia que ia dar processo. Né? Me lembro que 2, 3 vezes eu liguei para você. Valdir, como é que você escreveu isso? Então, dizer que alguém é incapaz é uma coisa, dizer que ele é incompetente é outra. Então, não diga quem é capaz, diga quem é competente. Então, ao tempo, nós fomos aprendendo como lidar com as palavras e isso foi diminuindo, né? Até porque diminui também o ímpeto da juventude, que você quer publicar tudo, que acha que vai mudar o mundo, que vai abalar as estruturas do poder. Daí você consegue, quando muito, fazer um tremorzinho, né? Mas eu fico imaginando, se não houvesse liberdade de imprensa, como apesar de todas as amarras, que as pessoas podem se sentir prejudicadas e processar, e em grande parte das vezes o jornalista é condenado, eu fui condenado algumas vezes, civil ou criminalmente, de forma que eu considero injusta, mas, né, como parte, eu sou suspeito para julgar isso. Mas se não houvesse a liberdade de imprensa, como é que seria os desmandos de quem está no poder público? Se, com essa liberdade que tem, eles aprontam tanto, né? Fazer tantas licitações combinadas, tanto dinheiro público desviado. Se houver um controle da informação, aí é que eles vão fazer o que quiserem, porque se nós estivermos tolhidos, não pode falar disso, não pode falar daquilo, cuidado, aí não dá para exercer a profissão. Então aí é melhor vender pipoca na porta do cinema. Verdade. Bom, vou deixar a próxima pergunta para você. A próxima pergunta é um assunto muito atual. E polêmico. E muito palpitante, né? Ele tem dominado o noticiário aqui no estado de São Paulo e, inclusive, na nossa cidade, né? Nós estamos aí com a notícia de que, até essa semana agora, finda, mais de 200 escolas públicas estão ocupadas por estudantes e professores. Não para estudar, mas discutindo esse projeto do governador Alckmin chamado de reorganização e redistribuição dos alunos nas escolas. Você, Carleto, tem acompanhado essas ocupações em Guarulhos, pelo que temos observado aí no Clique Guarulhos, né? E desse contato direto que você tem tido dentro das escolas, com os estudantes, com os professores, alguns reclamando de você, outros chamando você de coxinha, outros apoiando a sua participação. Isso mais ou menos faz parte desse jogo democrático aí. Como é que você está vendo essas ocupações e os incidentes que isso tem causado? Bom, eu acho que a ocupação, primeiro eu quero dizer, na minha opinião, que a ocupação é o que é a invasão. Eu acho que os alunos de determinada escola que resolvem ocupá-la, professores daquela escola que resolvem se posicionar contrariamente a essa reorganização do Estado e a ocupam, isso é ocupação. Agora, se pessoas que não têm nada a ver com aquela escola, alunos que não são daquela escola, pessoas que não são nem professores, nem alunos de lugar nenhum, ocupando uma escola, para mim isso é invasão, né? Então eu faço bastante essa distinção. A ocupação, ao meu ver, é absolutamente legítima, né? O governo estadual deve ter as suas razões em fazer essa reorganização. Em parte dos argumentos eu sou totalmente favorável, me posicionei desde o início favorável a essa reorganização,
Mas me parece que a forma como ela tentou ser implementada, está sendo implementada, porque apesar de toda a reação, o governador não mudou uma vírgula do que estava no início. Acenou com a possibilidade de, mas simplesmente o diálogo a que ele se propõe é ouvir. Ouve, mas não registra, né? Então, como se costuma dizer, as pessoas fazem curso de oratória, mas não fazem de escutatória, né? Não escutam, mas não põem em prática. Então, isso não é diálogo. Né? Eu deixo você falar, mas não mudo nada daquilo que eu pré-estabeleci. Então, eu acho que houve uma falha de comunicação gritante do governo estadual. O secretário do Estado da Educação pode ser muito capacitado para exercer aquela função, mas ele não tem habilidade nenhuma para lidar com a opinião pública, né? O governo não soube se comunicar, então me parece que as ocupações são absolutamente legítimas. Agora, quando muda de ocupação para invasão, quando pessoas estranhas à unidade escolar ocupam a escola lá meia dúzia, 20 pessoas, como eu vi em escolas de Guarulhos, no máximo 20 pessoas ocupando, e a comunidade escolar toda do lado de fora, querendo entrar para ter aula, os professores da casa, com exceção de um, querendo dar aula, aí é invasão. E o que tem acontecido nos dias mais recentes, de ocupar as vias públicas com carteiras da escola, você ocupar a via pública, uma multidão ocupar a via pública, quando você impede o direito de ir e vir das outras pessoas, eu já acho um pouco delicado. Você pode se manifestar, fazer barulho, se fazer ouvir sem parar as vias públicas importantes numa cidade, uma metrópole como São Paulo, ou uma região importante como Guarulhos, como já se viu, de parar a Via Dutra, etc. e tal. Né? Mas ainda assim, manifestação. Agora, você tirar de dentro do estabelecimento escolar, que é público, que é pago com dinheiro do contribuinte, tirar aquelas carteiras e arrastar para o meio da Marginal do Pinheiros, aí eu acho que é um abuso que, sabe, eu fico me preocupado com o que vai acontecer. Porque se eles insistirem em parar essas vias públicas e a justiça determinar a reintegração, vai ter gente machucada, vai ter bomba de gás, mais do que já tem acontecido. Então, é um tipo de confronto que as consequências disso são imprevisíveis. Então, eu acho que tinha... legitimidade, né? Deixa de ser manifestação para afetar a autoridade e acaba afetando toda a opinião pública que não tem culpa da incapacidade. Poderia ser a favor do movimento e acaba se posicionando contra em função do transtorno causado ali, né? Então, eu vi de perto que são movimentos organizados que usam táticas de guerrilha para fazer parar as escolas, né? Uma intimidação dos professores. E algo que eu vi muito interessante, alunos, uma escola estava com 5, 6 alunos, e mais alguns professores da unidade, e a aluna batendo no portão aberto e mandando os professores saírem com os carros. Sai. Vamos, sai logo, professor. Quer que eu dirija o carro para você sair? Agora quem manda aqui é nós. Pô, dá licença. Certo? Não é assim. Eu acho que você pode exercer o direito de crítica, o direito de manifestação, mas nunca pode faltar com respeito. Então, o fato dos alunos serem ocupados a escola não dá direito aos alunos de faltar com respeito aos seus professores. A autoridade dentro da escola é a direção e são os professores. Não vai ser o aluno que vai mandar na escola. Você pode se manifestar, pode fazer valer os seus direitos, mas sempre com respeito, porque daqui a algum tempo, você, aluno que está se manifestando dessa forma grosseira hoje, vai ser um professor, vai ser um chefe em algum departamento, em alguma empresa, e você vai sentir que você precisa respeitar a hierarquia. As pessoas não chegaram ali por acaso, não estão ali dando aula porque a aula caiu do céu para aquele profissional. Ele teve que se preparar, tem uma vida, às vezes, dedicada à educação, e as pessoas não podem ser tratadas com esse desrespeito que eu tenho visto acontecendo nas escolas. A situação é espinhosa porque a gente tem observado que o próprio Poder Judiciário está receoso da situação, né? Porque, normalmente, o que acontece? Quando houve a primeira invasão, a expectativa era o quê? Não, agora o Estado entrou com uma ação de reintegração de posse, vai conseguir eliminar e vai estancar o movimento. Um juiz deu a liminar e o que o Tribunal de Justiça fez? Cassou a liminar por 3 votos. Dizendo de que não é caso de reintegração de posse, né? Na verdade, os alunos estão no local deles, né? Ninguém invadiu ali. Agora, acho que, tecnicamente, dá até para discutir isso, mas eu acho que os desembargadores, na verdade, levaram em conta
que a invasão de uma escola com tropa de choque, com cachorro, com bomba de gás, vai causar um verdadeiro resultado desastroso. Né? Porque quem está na rua se manifestando sabe mais ou menos do risco que pode, e são adultos, até pode se defender. Mas nós temos ali crianças de 10, 11, 12 anos que não têm experiência nenhuma. Então, seria um risco danado. Então, isso acabou dando força aos estudantes. Tanto que quando isso ocorreu, eu lembro que eram acho que 10 ou 11 escolas. E hoje a gente vê que são 200, mais de 200 escolas. É uma coisa bem complicada. Né? Eu concordo contigo. Eu acho que se eu fosse um desembargador lá no tribunal, eu ficaria muito dividido. Eu sou contra as invasões, na forma como elas estão se processando, mas na canetada, fazer a reintegração, nós sabemos como é que a nossa polícia está acostumada a lidar com bandido, não está acostumada a lidar com estudante. Né? Eles não têm uma psicologia para chegar lá e tentar convencer pelo ideal. É uma polícia repressiva. Então, determinar uma reintegração realmente seria uma atitude, poderia ser uma catástrofe. Como eu tenho essa preocupação de que ainda pode acontecer, né, porque do jeito que está, e tem alunos que estão concluindo o terceiro ano do nível médio que serão prejudicados porque não vão conseguir terminar o ano letivo. Pode passar no vestibular e não conseguir fazer a matrícula, tendo que deixar a vaga para outro que teve uma classificação pior. Então, por mais legítimo que seja, acaba prejudicando pessoas inocentes, que não tem nada a ver com isso. Aí, então, doutora Rosana, você ficou meio quietinha nesse bloco. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para você. Faça. Quem tem razão nessa história? No seu modo de ver. Eu vou pensar aqui algumas falas sua e do Carlito. Eu acredito que o estudante ele tem total direito de se manifestar, de manifestar o seu descontentamento. Porque, na verdade, veja só, para quem é a escola? A escola é para o aluno, é para o estudante. Se para ele não está bom da forma como está sendo proposto essa reforma, ele tem todo o direito de dizer que não concorda e que não aceita. Afinal de contas, ele é o destinatário desse serviço público, né, que é a educação. Mas, pegando a fala do Carlito, vandalismo, exagero, desrespeito a leis, a regras, isso não me parece a forma mais adequada, porque ele acaba perdendo a credibilidade, porque junto com o bom aluno, aquele que está tentando exercer a cidadania, eu posso ter qualquer tipo de pessoa envolvida nisso. E aí perde a legitimidade do movimento. Então, eu sou a favor da manifestação. Eu, pessoalmente, pelo que acompanhei dessa reforma, eu sou contra. Eu acho que a função não é aquela que está aparecendo. Na minha opinião de cidadã agora, eu acredito que deve haver um outro motivo para isso estar sendo conduzido dessa forma. E não está sendo transparente essa informação. E não está sendo transparente. Então, para mim, o foco não é a melhoria na qualidade, porque se fosse o foco a melhoria da qualidade do serviço educação, o aluno estaria sendo ouvido. E como o Carlito colocou, né, o governador não mudou uma linha. Então, quer dizer, eu não faço uma regra para mim, gestor público. Eu faço uma regra para o bem das pessoas. E as pessoas, então, deveriam ter sido ouvidas. Se ele tivesse se manifestado, e até o secretário da Educação tivesse se manifestado de uma maneira um pouco mais aberta, talvez o movimento não tivesse crescido. Então, minha opinião é que existe muita coisa que a gente... Na verdade, parece que os dois lados estão um pouquinho equivocados, e eu acho que o que nós temos que torcer é que esse impasse chegue a um fim, porque senão vai ser um ano perdido. E com o foco no aluno. E um início de ano mais conturbado ainda. Valdir, obrigado pela sua participação. Você tem 30 segundos para as considerações finais. Só dizer que a minha parte de ser a favor de alguma mudança na educação, porque eu acho que a escola, como é hoje, ela já não atrai mais o aluno, já não prende a atenção do aluno. Agradeço a atenção dos telespectadores, o convite
dos nobres advogados Clóvis e Rosana me permitam essa intimidade pelo nosso tempo de amizade, né? E estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Rosana. Obrigada e até a próxima semana com mais entrevistas, com mais informações. Obrigada a todos, uma ótima semana.